O Enem é daqui a alguns dias e você está desesperado. Então, nesse vídeo eu vou explicar exatamente qual tipo de conteúdo você deve focar para mandar bem na prova mesmo, fica. Você está todo enrolado, todo regaçado, todo destruído, sabe? Sem tempo nenhum. Eu vou explicar agora como você pode ir bem na prova. Beleza? Fica aqui comigo. Salve, salve, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um videozão. Ai, maravilhoso pra você! Bora lá então, vamos começar mais uma aula e nesse momento nós vamos falar, você que às vezes está acostumado a ouvir falar da Enseja, cara, às vezes tem gente que está no foco aí do Enem, hoje então nós vamos de Enem, até nas próximas semanas, nos próximos vídeos eu vou falar bastante de Enem, porque, pô, é um conteúdo importante aí pra galera que tá nessa reta final, o Enem tá chegando, beleza? Então bora lá então conferir tudo que eu tenho para te mostrar e apresentar nesse vídeo. Mas antes, ó, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e dar um pulo também lá no meu Instagram, @Thiago_Buranello, que sempre tem conteúdo muito legal para você lá também num outro formato. Fechou? Bora então pro vídeo, 2, 3, já valendo! Galera, então a primeira ideia que nós vamos comentar é o seguinte, como que você vai estudar? Você vai estudar para apostila? Você vai ficar fazendo um monte de coisa, estudando um monte de vídeo? Não! Agora é hora de você fazer o seguinte, é hora de você resolver exercícios, tá? Mas não exercícios aleatórios. Eu vou te passar aqui alguns conteúdos e você vai pegar as últimas provas do Enem e vai realmente procurar essas questões que eu vou te mostrar. E você vai ver que essas questões aparecem em várias edições. Tudo bem? Estamos juntos? Então assim, não é para ficar vendo videoaula, não é para... Ah, mas no seu canal, professor? Não, nos próximos vídeos eu vou falar sobre redação. Redação, nos próximos vídeos você pode vir aqui comigo. Agora é hora de você resolver exercícios. Quais exercícios? Os exercícios certos. Porque eu quero que você trabalhe apenas com a minha lista por enquanto. Porque você sabe que o Enem, ele trabalha com a coerência, né? Então, quando você acerta as questões mais fáceis, quando você garante uma coerência acertando as questões mais fáceis, a sua nota tende a ser melhor do que você erra umas fáceis, vai lá, acerta uma difícil no chute, por aí vai. Então, por isso, focar, já que você tem pouco tempo, focar em pegar várias provas do Enem e encontrar, aprender a encontrar as questões, as mesmas questões que eu estou mostrando, vai fazer a diferença. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo que eu quero que você procure nas provas do Enem é questões que falam sobre estratégia argumentativa, beleza? Então, questões que falem sobre estratégia argumentativa. Vamos conferir agora um exemplo de questão aqui na tela. Então, eu não vou ficar resolvendo o exercício aqui, eu quero mostrar para você. Então, essa questão aqui, eu estou usando a prova de 2019, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, não pegue de 2019. Olha a pergunta. Essa letra de canção foi composta, então é legal que eu nem li ainda o exercício, eu nem li o texto lá do melhor do exercício, mas eu estou lendo já a pergunta e já sei que ali em cima eu tenho uma canção. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Ou seja, eu tenho informações importantes aqui já. Quais informações importantes? Que é uma canção e que essa canção foi feita por uma campanha. Opa, quando eu falo de campanha, eu estou falando do quê? Estou falando de texto argumentativo, não é mesmo? Texto que vai querer convencer a gente de algo e aqui ele quer fazer o quê? Buscar a conscientização. Para tanto, a estratégia empregada na letra é a estratégia empregada. Que estratégia? A estratégia argumentativa. Se é um texto que está numa campanha, é uma questão que fala qual foi a estratégia argumentativa usada. Então perceba que a resposta está lá no texto, mas você precisa conhecer de estratégias argumentativas, né? Será que ele usou uma estratégia de argumentação colocando dados para comprovar? Será que ele usou da comoção do leitor? Será que ele usou a enumeração de itens? O que é que será que foi feito? Então é isso. Então eu quero que você pegue outras provas do Enem, beleza? E procure questões que falem sobre estratégia argumentativa ou estratégia empregada para tal coisa. É isso. Por quê? Quando você aprender a achar essas questões e ver que você está acertando essas questões, cara, pode ter certeza que esse ano vai aparecer questão assim. E você já vai garantindo uma boa pontuação. Então não pode errar esse tipo de exercício. Deu para entender o que eu queria dizer? Comenta aí, coloca nos comentários se está fazendo sentido a estratégia que eu estou apresentando para vocês. Fechou? Bora lá para o próximo estilo de conteúdo. Questões que falem sobre a estratégia, a função do texto, tá? Então olha só, vamos lá para a pergunta aqui. Tá? Aqui tá ali marcado no gabaritinho, mas nosso foco não é resolver a questão. Ó, considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, então beleza, eu começo sempre lendo a pergunta, tá? Não é porque eu não estou resumindo o exercício que eu estou lendo a pergunta, não é porque é uma boa estratégia você começar sempre lendo a pergunta.
Começou a ler a pergunta, ó. Considerando o objetivo da carta, então eu sei que ali em cima tem uma carta. A sequência de enunciados negativos. Então eu sei que na carta tem um momento que ele só fica falando coisas negativas. Presente no texto tem a função de. Opa, então ele não quer saber qual é a função do texto todo. Na verdade, ele quer saber agora qual é a função do quê? De uma parte do texto. Então tem uma hora que o texto começa a falar várias coisas negativas. Qual é a função dessa parte? Ou seja, a resposta ela está dentro do texto, tá? Ela está dentro do texto. Não é algo que você precisa realmente ir além e ir lá procurar. Beleza? Então, ó, esse tipo de conteúdo vai cair na sua prova. Então você vai fazer o quê? Vai baixar as provas antigas e vai procurar questões que falem sobre isso. Qual é a função de tal parte no texto? Ou pode ter também qual é a função do texto, para que está servindo esse texto. Beleza? E aí você vai prestar muita atenção nas primeiras palavras. Ó. Então, esse trecho ali, esses trechos negativos, ele tem a função de restringir alguma coisa, de refutar algo, de identificar, de introduzir. Ele tem a função de apresentar o vigia, tá? Ó, isso aqui é o vigia Carlão, não é isso? Bom, beleza. Então preste atenção nas primeiras palavras, porque elas realmente é que vão puxar a alternativa correta e também vão excluir aquelas que não tiverem nada a ver. Beleza? Próxima dica então para você. Bora lá. Então, você está vendo ali em cima já que tem um texto um pouco diferente, né? Tem caracateca, uns desenhos, umas coisinhas ali. Ele fala, de acordo com esse infográfico. O que é um infográfico? É um texto que tem mistura informação no estilo de gráfico, né? Não é aquele gráfico tradicional que eu tenho em pizza, ou aquele gráfico em pizza, ou gráfico em barras. Não é isso, tá? Então eu tenho ali um infográfico, eu tenho ilustração com informações, tá? De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários, que revelam o quê? Então, ó, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários, que revelam o quê? Tá, a resposta está onde? A resposta está no texto. Mas esse texto, eu tenho que prestar atenção, obviamente, na imagem, e, obviamente, no texto. Ou seja, é uma questão que você, para responder, vai ter que analisar o conteúdo do texto, mas esse texto ele tem linguagem verbal e não verbal, ou seja, o texto tem parte ilustrada e parte escrita, tá? Então, procure resolver exercícios das provas passadas que apresentam imagem e texto e a pergunta esteja voltada a essa interpretação de texto. A interpretação de texto que tem linguagem verbal e não verbal. Fechou? Maravilha? Bora pro próximo, titio. A próxima questão que eu separei aqui, ela é mais um exemplo de como eu posso achar uma pergunta que fale sobre a função do texto ou a resposta no texto. Ó, sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto, ó. Como que você lê? Você lê o seguinte, ó, o texto destaca como impacto o quê? O que é que o texto está destacando como impacto quando o assunto é o compartilhamento parental excessivo? Então, quando o assunto é o compartilhamento parental excessivo, o texto está destacando qual o impacto. Então, você já vai ler o seu texto procurando a resposta ali dentro. Qual é esse impacto? Beleza? Simples assim, só para ilustrar mais um exemplozinho para você, tá? Agora, para fechar, eu quero que você procure resolver questões nas provas que você vai baixar do Enem, questões que têm a ver com educação física. Lembrando que quando eu falo da prova de linguagens, cai também educação física, assim como cai arte, tá? Mas as questões de educação física, elas são consideradas no bloco de questões fáceis, então é importante que você acerte. Quando eu falo de questão de educação física, eu não estou falando sobre perguntas de regra de jogo de vôlei, qual é a regra do handball, do futebol, não é isso, tá? Na verdade, ele está falando sobre o quê? Ele vai trazer notícias ou artigos de opinião sobre o meio do esporte, no geral. Então, a pergunta é muito interpretativa, realmente, tá? Vamos ver aqui, ó. A educação, lendo a pergunta para você, a educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a quê? Então vamos lá, veja que eu já li falando o quê, né? Ó, a educação para a saúde pressupõe, então pressupor não é informar, é o que eu devo ali supor com base numa informação anterior. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a quê? Então, essa adoção de comportamentos com base na interação de fatores estão relacionados a quê? Então, eu preciso ler o texto, tá? Para achar essas respostas. O que esses fatores estão relacionados. É isso. Então, procure resolver exercícios que falem sobre educação física, tá? Ou aí, na verdade, sobre esporte. Aqui ele está usando até a palavra educação física, mas nem sempre ele vai falar sobre... Vai ter esse termo educação física. Mas ele vai falar, por exemplo, já caiu questão falando sobre o papel da mulher lá no futebol,
né? Então, não tem a ver com a palavra educação física, tem a ver com esporte. Fechou? Galera, é isso. Então, a sua tarefa nesses últimos dias aí, antes de fazer a sua prova do Enem, é pegar as questões ou o estilo de questões que eu comentei nesse vídeo, baixar umas 2, 3 provas do Enem e procurar essas questões. Então, pega a questão número 1, leia. Veja, isso aqui não tem nada a ver com o que o Buranello falou. Pula. Resolva e tente acertar apenas esse grupo de questões aqui que eu apresentei para você, que isso já vai ajudar muito a elevar a sua nota. Viu que está indo bem, baixou essas 3 provas, acertou todos esses grupos, aí você pode começar a resolver as outras questões aí aleatoriamente, beleza? Para ver como está a sua performance. Mas primeiro, garanta esse grupo que eu acabei de te mostrar. Maravilha? Se isso fez sentido para você, coloque aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo fazendo um favor, dá um print aí, marca aí no seu stories, no meu Instagram, @Thiago_Buranello, e, indica aí pra galera que vai estudar o Enem e tá apavoradão. Fechou? Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu. Sobre o comportamento... Nossa, errei. O Enem daqui a alguns dias... Nossa, falei muito rápido, nem pra entender.